Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso. Hoje, a sétima aula, em que nós vamos explorar um pouco as características da vida familiar nos contextos urbanos nas cidades. Quais as diferenças com relação ao campo e que consequências trouxe todo esse fenômeno da urbanização para as dinâmicas familiares, para as decisões que as famílias tomam e, enfim, o que isso representa para a nossa sociedade. Em primeiro lugar, o meio transforma a família e sua configuração. Nós falávamos no início desse curso das famílias no ambiente rural, famílias extensas, muitos familiares convivendo de forma natural, tios, primos, enfim. E no contexto de urbanização, com espaços muito pequenos de vida, passa a prevalecer o modelo da família nuclear, pai, mãe, filhos, que é o que aparece representado aqui nessa imagem. Isso é fruto da vida urbana e desse contexto de menos espaço, de menos disponibilidade, e que acabou levando à fragilização das relações das famílias existentes e privilégio do desenvolvimento da família nuclear. E depois a sociedade foi se moldando em torno dessa família nuclear, que virou um modelo predominante ainda hoje. Agora nós talvez estejamos em algum momento de transição, mas talvez muitos de nós, eu e muitos de vocês que assistem esse curso, tenham vivido assim, naturalmente. É o normal, é um modelo da nossa sociedade, mas que foi construído junto com a industrialização e com a urbanização. É uma consequência, ou seja, o meio transformou a forma da relação familiar, mudou a forma como as famílias viviam e como as famílias se organizavam. Então é bem interessante pensar nisso, ter isso em conta. Tá? Aqui um gráfico eu vou mostrar, levou ao casamento cada vez mais tarde, não é? Isso foi um fenômeno que aconteceu, enfim. Uma variabilidade aí ao longo do início do século XX, aqui um salto provavelmente relacionado à Segunda Guerra Mundial, essa diminuição, e as pessoas casando cada vez mais cedo, tá? Então, aqui estamos falando entre 40 e 50, então aqui tem que levar em conta o grande número de mortes de pessoas, enfim, né? Foi significativo. Mas a tendência é isso, as pessoas passarem a casar cada vez mais tarde, hoje na nossa sociedade. Isso está associado ao processo de escolarização, sobre o qual nós falamos um pouco na última aula, as crianças tendo a oportunidade de estudar, e hoje o que se espera é que as pessoas estudem ao longo da sua infância, adolescência, início da juventude, tenham condição de adquirir uma formação profissional e trabalhar, e só depois pensarem na sua vida familiar, que é o que acaba refletindo na idade média para o casamento, certo? Um outro gráfico interessante que está relacionado à decisão das pessoas é a queda da mortalidade infantil. Uma grande conquista da humanidade. Nós vemos ali, aqui é o número de mortes de crianças por 1.000 habitantes, não é? Que é a métrica que se usa para a mortalidade infantil até hoje. Então, o sul da Alemanha, por exemplo, com taxas de mortalidade altíssimas, a Escandinávia menos. E ao longo do século XIX, ali isso aliado à urbanização, por um lado, avanço do saneamento básico, por outro, e desenvolvimento da medicina e das técnicas de saúde coletiva, a mortalidade infantil foi diminuindo até chegar aos patamares atuais, que está próximo de zero, não é? Caindo, então, em torno de 300 mortes por 1.000 para próximo de zero, números baixíssimos. E é bastante interessante que isso causa um impacto nas decisões de fertilidade das pessoas. Na medida em que a mortalidade infantil diminui, há uma associação disso com a menor taxa de natalidade. E é de se esperar que isso aconteça, porque as crianças elas faziam parte da força de trabalho da família e, portanto, da obtenção, dos meios de obtenção de renda das famílias, e na medida em que a mortalidade infantil diminui, as famílias passam a ter, claro, menos necessidade de criança e tendo opção ou condição de optar por ter menos filhos, porque não precisavam de tantas crianças assim. Claro que isso é uma explicação grosseira para tentar traçar alguma linha de entendimento do fenômeno da queda da taxa de natalidade. Aqui é o dado do Reino Unido, que mostra que a taxa de natalidade já caiu com a Revolução Industrial, não é? A taxa de fertilidade caindo em torno de 5 até o final do século XIX, já despencando para 2 filhos por mulher ainda em 1920, em torno de 1920, taxa que se mantém mais ou menos isso, hoje é ligeiramente abaixo disso,
mas vocês veem que isso está mais associado a esses fenômenos de urbanização e industrialização do que as tecnologias de controle de fertilidade, que surgiram e se popularizaram muito mais a partir da metade do século XX. Então, o impacto que esses fenômenos de industrialização e urbanização tiveram nas decisões de fertilidade das pessoas de terem filhos. É bem interessante acompanhar essa dinâmica. Bem, o que teve associado a isso? O aumento da ilegitimidade das uniões fora do matrimônio ao longo do século XIX. Por outro lado, o matrimônio ainda reconhecido como lugar privilegiado para ter filhos, isso permanece até hoje. Talvez haja uma mudança nesse momento na sociedade, mas ao longo do século XX, o matrimônio como o lugar para ter filhos, isso permaneceu apesar do aumento de uniões informais, uniões livres, ou seja lá qual nome que possamos dar para isso. O serviço doméstico praticamente realizado por mulheres, em mais de 90%, e a ascensão da classe média, que acontece, né? Ou seja, no século XIX nós temos esse processo de patrões, pessoas que são os empresários, versus os operários, mas esses operários vivendo na cidade, também com acesso à educação, passa a se desenvolver e ter uma ascensão social e ter um aumento da classe média, a ponto de, nos países desenvolvidos, e mesmo aqui no Brasil, a maior parte da população faz parte da classe média. É uma das consequências do desenvolvimento econômico causado aí, que tem, claro, um grande impacto na vida familiar. É uma melhoria na condição de vida de boa parte das pessoas. Já falamos, né, do tamanho das casas nas cidades, em detrimento ao espaço disponível na zona rural, e isso também leva às decisões de fertilidade das pessoas e terem menos filhos. As famílias também sendo pressionadas a serem menores em função das condições de planejamento urbano. Fenômeno que já aconteceu na Europa no século XIX e aqui no Brasil, hoje ele está bastante acelerado, inclusive. Apartamentos cada vez menores e cada vez mais difícil ter espaço para ter mais filhos. E no século XIX também o divórcio passa a ser socialmente aceito. Em vários países, ao longo do século XIX, países europeus vão sendo liberados, e também ao longo do século XX, a realidade do divórcio passa a ser uma presença constante na dinâmica familiar, certo? De cada vez mais países, e o número de divórcios, aqui eu trago um dado atual do nosso país, aumentando cada vez mais. Agora, aqui no Brasil, tal como em vários lugares do mundo, houve uma grande concentração populacional de pessoas nas cidades, não é? As cidades se adensam, ficam densamente populosas. O Brasil é um país com densidade populacional baixa, ou seja, tem muito espaço vazio, mas com cidades densamente povoadas, centros como Rio de Janeiro e São Paulo, grandes polos, né? Por exemplo, um dado, né, em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. A partir de 1950, com a aceleração do processo de industrialização, é que a população urbana passou a ser maioria. Nós vamos mostrar alguns dados. Agora, esse rápido crescimento das cidades no Brasil, em 20 anos, praticamente a maior parte da população deixou de morar no campo e morar nas cidades, entre 1950 e 1970, mas isso esteve associado a graves problemas de planejamento urbano, de favelização, de péssimas condições de vida para boa parte das famílias. Então, as favelas são uma realidade na vida de 11 milhões de brasileiros. Aqui tem o tamanho de algumas favelas: favela da Rocinha, com quase 70 mil habitantes, favela do Sol Nascente, no Distrito Federal, falo aqui de Brasília, segunda maior do Brasil, e por aí vai. Ou seja, um grande contingente de pessoas vivendo em situações bastante precárias. Bom, chegamos ao fim dessa 7ª aula. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Na próxima, na nossa 8ª aula, nós vamos falar sobre o surgimento da vida privada no contexto urbano doméstico. O que isso significa para a vida das famílias, para as decisões que as pessoas tomam e para a organização familiar e social das pessoas também aqui no nosso país. Muito obrigado, um grande abraço.